Repara que no versículo 2, o Senhor está falando que vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Ele está dizendo no versículo 2 que vai juntar todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quem é que vai estar na liderança dessas nações contra Jerusalém? É o anticristo. Claro que está dentro do propósito de Deus. Por isso que Deus está dizendo, eu ajuntarei. Por que ele está dizendo isso? É porque ele é o soberano, né? Mas quem é que vai estar incitando as nações contra o povo de Deus? O anticristo. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que no meio dessa tribulação, o Senhor virá. E ele virá para trazer juízo contra os adversários e virá com os santos. Quem são os santos que vêm com Cristo? Os vencedores. São os vencedores que vêm com Cristo no arrebatamento, lá para o Armagedon. Porque isso aqui é a batalha final, é o Armagedon. Então ele está dizendo que, no versículo 7, que será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde, um dia como nunca antes existiu. Naquele dia sucederão que correrão de Jerusalém águas vivas. Agora, olha só o versículo 9, o versículo de número 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Tá, agora olha o 16. Todos os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Todos os que restarem, isso significa que haverá um embate, haverá um confronto e muitos morrerão. Tem textos de Isaías que diz que serão poucos os sobreviventes. Poucos. A terra, por isso que é um cenário de desolação, que se chega até a pensar que a terra foi destruída. A terra não foi destruída, mas com certeza ela foi assolada. E o milênio vai trazer a reconstrução e a restauração da terra. Poucos sobreviverão, tá? Esses que sobreviverem, queridos, é que será o povo do milênio. Vai recomeçar a partir desse. Aí você vai dizer, mas esse povo é um povo de crentes? Não necessariamente. Mas eles vão aprender a palavra. No milênio, você vai ver comigo daqui a pouco, que eles vão aprender a lei do Senhor. E sabe quem que vai estar ensinando para esse povo? Os sacerdotes. Os filhos de Deus, glorificados. A irmã falou, eu? Diga, amém, nós estaremos ensinando a palavra para pessoas que nunca ouviram falar de Deus, para gente que não conheceu o caminho da verdade, gente que estava adorando rato, adorando vaca, entendeu? Mas Deus entendeu que poderiam estar no milênio, e aí recomeça com essa gente como povo, e os vencedores como sacerdotes. O território é a terra, não é? O Senhor será rei sobre onde? Sobre a terra. Então essa é a estrutura do reino. Todo reino tem um rei, todo reino tem um governo, todo reino tem um povo que vai obedecer, que vai conhecer a lei do reino, que vai obedecer e honrar o rei, que vai respeitar a lei do reino, que vai se submeter, e um território. Detalhe, nesse tempo, Satanás estará preso, não haverá tentador, tá? Então, a natureza humana não vai estar sob tentação. Os pecados diminuirão bruscamente. Tá? Mas quem transgredir a palavra vai ser punido. Você vai ver que os sacerdotes vão reger as nações com vara de ferro. Ou seja, com autoridade e com pulso firme. Tem que fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Vamos lá. Vamos aprender sobre esse reino maravilhoso. Esse é o reino que eu estou esperando. Não tenho esperança no reino de Dilma e nem no reino do José Serra, entendeu? Nós vamos votar porque é nosso dever, mas vou dizer para você assim, que eu me encho de esperança por um desses dois, não tem não, porque eu sei que a mudança não passa necessariamente por homem, vai vir por Deus, não vai vir pelas instituições, mas vai vir por Deus dentro do coração dos homens, amém, gente? Porque todos agora são religiosos. Nunca se falou tanto de Deus, né? Deus, né? Eu creio em Deus. Eu estava vendo um vídeo onde comparava os dois. Eu creio em Deus, né? Eu respeito a Deus. Não, o presidente da República tem que crer em Deus. Agora todos são religiosos,
todos leem a Bíblia, né? Então, na verdade, querendo passar por isso, né? Porque essa preocupação foi súbita, né? A gente vê como que é a questão da contingência, do momento, né? Então, virá pelo reino de Deus. O galardão do vencedor. Apocalipse 22:12, vamos ler bem forte. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Viu, amado? Segundo as nossas obras seremos retribuídos quando Cristo voltar. Eis que venho sem demora. Então o galardão do vencedor é o prêmio que ele vai trazer para todos aqueles, não é, que o serviram em fidelidade, que foram obedientes, que tiveram obras para apresentar. Esse galardão será o prêmio, a retribuição que nós teremos no dia da volta de Cristo. Por isso, amados, que você deve servir ao Senhor. Nosso trabalho não é em vão. Se você pegar uma vassourinha para varrer o salão, é a Cristo que você está servindo. Se você limpar o banquinho, é a Cristo que você está servindo. Se você socorre um enfermo, é a Cristo que você está servindo. Se você leva o evangelho para alguém, é a Cristo que você está servindo. Então Deus está vendo isso tudo. Se você, diante da maior perseguição, você se mantém fiel e perseverante, é a Cristo. Ele está vendo. No dia da vinda dele, querido, ele vai te dar a sua recompensa. Então ele vai dar a cada um segundo as nossas obras. Nós não podemos perder isso de vista, tá? Porque senão a gente vai querer servir aos homens para aparecer. A gente tem que servir as pessoas, sim, sabendo que estamos servindo a Deus. Servimos as pessoas porque tive fome e me deste de comer. Você deu de comer para um ser humano, você serviu um ser humano, mas o teu galardão você vai ter. Tive preso e me foste visitar. Lembra quando a gente foi lá, o que a gente pôde fazer, a nossa parte naquela enchente? Cristo viu. Fizemos para Cristo. E assim tem que ser todos os dias, diariamente, entender que é a Cristo que estamos servindo. A cada um segundo suas obras, o prêmio. Isaías 62:11, vamos ler. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Amém, amados? O nosso galardão está no céu, mas quando Cristo voltar, ele vai trazer. O nosso tesouro, ajuntar tesouro no céu é o quê? É ajuntar galardão, é ajuntar recompensa. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que forem perseguidos, aqueles que morrerem por amor de mim e do Evangelho, o negar a si mesmo, se você tiver que deixar casa, pai, mãe, irmão, por amor de Jesus e do Evangelho, a recompensa. Então, irmãos, tudo que nós fazemos por amor a Cristo e ao Evangelho traz recompensa. Esse é o galardão que nós vamos receber no reino milenar. Apocalipse 2:10, o galardão será recebido por aquele que for fiel até a morte. Leia comigo Apocalipse 2:10 bem alto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a... Está vendo? Ser fiel até o ponto de morrer, que você vai receber a coroa da vida eterna. Na volta de Cristo, você vai reinar. Irmãos, eu entendo essa questão do galardão como uma questão de justiça. Por que uma questão de justiça? O galardão é justiça. Pelo seguinte, 2 pessoas receberam a Cristo e nasceram de novo. Uma foi dedicada. Não faltava reunião da igreja por qualquer motivo. Estava sempre disponível para servir a Deus e aos irmãos. Negava-se a si mesmo diante de cada situação. Abriu mão da própria vida. Renunciou
ao tempo de descanso, muitas vezes servindo ao Senhor. Essa pessoa, diante das maiores perseguições e tribulações, ela negou-se a si mesma, e até mesmo ao ponto de morrer. Você acha que essa pessoa vai ter o mesmo lugar no reino que um crente relaxado, sem compromisso, alguém que frequenta a igreja por ir, vai quando quer, não dá satisfação, vive tantas vezes negociando com o pecado, dando vazão ao pecado na vida? Você acha que quando Cristo voltar, os dois vão reinar juntos com o apóstolo Paulo? Não pode. Se é assim, eu vou ser relaxado quando ele voltar, eu estou reinando. Ou não é? Concurso público. Um estudou pra caramba, abriu mão de final de semana, sábado, domingo estudando, outro na praia, entendeu? E lá estudando. Já pensou se os dois fossem aprovados? Entendeu? Sem estudar, o outro entrou pela janela. Só entraria no reino, entendeu? Sem se dedicar à pessoa que tem pechada. Não é verdade? Não, entra, não precisa se dedicar muito, não. Nada disso, meu irmão. Não é jeitinho brasileiro, né? Apadrinhado. Será que no reino tem apadrinhados? Né? Os vencedores serão apadrinhados, gente. O que vocês acham? Não existe isso. O Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas, e Deus não faz acepção de pessoas, vai retribuir a cada um. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos 2. O que está escrito? Quem encontrou? Romanos 2, versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. Está vendo? Quem serve a Deus com obras vai ter a sua retribuição. Aqueles que semeiam no pecado e na carne também vão ter a sua retribuição. É líquido e certo. Só vai reinar no reino de Deus aqueles que se dedicarem, irmãos. Diga assim comigo: a cruz é o caminho para o reino. Qual o caminho para reinar? Tomar a cruz. Não viver para si mesmo. Jesus é um mestre, ele deu o exemplo. Tá? O caminho para reinar é não viver para si mesmo. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. Só esse contraste, né? Morrer por Cristo, receberei, não é, a vida eterna. Receberá o prêmio aquele que for aprovado. Leia lá Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o... Então, quem for fiel durante a aprovação, a tribulação, eu fico pensando, como que a igreja não passa pela tribulação, se o que mais tem é textos dizendo para perseverar e ser fiel? Quem suportar com perseverança a aprovação, depois de ter sido o quê? Olha o concurso aí. Você estudou, perseverou em estudar, fez a prova, foi aprovado, e aí então vai receber o seu prêmio, a coroa da vida. Tá? Então, irmãos, nós estamos aqui hoje numa escola. A verdade é essa. Enquanto Cristo não volta, estamos numa escola. E você sabia que a Bíblia nos diz que muitos, a Bíblia não diz, mas que alguns, Paulo disse que alguns no tempo dele, em vida, já estavam reprovados? Por isso que ele dizia assim: examinem-se na fé, tá? Se realmente vocês estão na fé, se é que vocês já não estão reprovados. É muito sério isso, gente. Nós temos uma carreira para correr, um combate para combater, tá certo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, tem uma carreira para ser desenvolvida. A nossa carreira não é de 100 metros rasos, mas é uma maratona.
Não é aquela corrida de naquele fôlego de uma vez só. Nada disso. Tá? É uma maratona. E essa maratona é para a vida toda, até Cristo voltar. Por isso que a gente tem que contar com a graça de Deus e estar sempre ligado no corpo de Cristo, para a gente se fortalecer, nos estimular, aprender a palavra, ouvir a palavra, orar uns pelos outros, nos fortalecer. Tá certo? Então, aquele que desenvolver bem a carreira cristã conquistará a coroa. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9. Irmãos, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Palavras do apóstolo Paulo. Esse texto é muito interessante. Eu coloquei só o versículo 25 por causa do espaço. Mas eu quero ler para você o versículo 24. Ele diz assim, ó: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O texto está na apostila. Então, Paulo está comparando o crente a um atleta. Por quê? Não sei se você sabe, Corinto era uma cidade grega. E onde que nasceram os Jogos Olímpicos? Justamente lá onde Paulo estava. Entendeu? E Olimpíadas vem dos deuses do Olimpo, né? Onde uma diversidade de deuses pagãos, Zeus, Cronos e tantos outros deuses eram adorados ali, né? E Paulo estava ali diante de toda aquela cultura grega, né, das Olimpíadas e os atletas, e o Espírito Santo inspirou ele começou a perceber, puxa, nós crentes somos parecidos com esses atletas. Eles estão correndo, mas não à toa, eles estão de olho no prêmio. Eles querem uma coroa. Só que a coroa que eles querem é uma coroa que perece, né? Você sabe que a taça Gilles Rimet da Copa de 70, ela foi o quê? Foi roubada. Não é? É o tipo de coisa que se perde, que se rouba, né? O ladrão mini rouba. Mas a coroa que nós estamos buscando é a coroa que não perece, é a coroa que permanece, é a coroa da vida eterna. Correi de tal maneira que alcanceis. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um atleta, sabia? Fala para ele. Fala assim, você é um atleta. Fala assim, corra, querido. Corra com perseverança. Não cansa não, não desiste no caminho não. Amém? Glória a Deus, porque nós estamos em busca de uma coroa incorruptível, de uma coroa que não perece. Amém, amados? Muito bem. Então, agora, quem for campeão é porque se preparou para isso. Agora Paulo diz assim, todo atleta em tudo se domina. Por exemplo, cá entre nós, fala sério. Eu me comparar com um atleta, só mesmo no sítio, né? Para fazer uma finta no Juan. Cadê? Ele não está aqui, eu posso falar. E fazer gol. Fala sério, gente. Não dá, né? Não dá. Se eu fosse ser um atleta, não dá. Não dá. Todo atleta em tudo se domina. Só que esse exercício, para pouco é proveitoso, para poucas coisas são proveitosas. Mas existe um outro exercício que para tudo é proveitoso, que é o exercício da vida cristã, da vida espiritual. Por quê? Porque eu tenho a promessa da vida que há de vir. E eu preciso me dominar. Ou seja, presta atenção nisso. Um atleta, Jogos Olímpicos, será que esse atleta dorme na hora que quer? Come o que quer? Acorda na hora que quer? Passa o dia como quer? Não. Exige disciplina, exercício, é ou não é? Um atleta não exige exercício constante, preparo, condicionamento físico constante, não está sempre treinando, enquanto outros estão no shopping, tem gente que está na praia, depois realmente a gente fala assim, puxa vida, né? Faz nada, fica ganhando esse dinheiro todo. Faz nada, será que eu faço o que ele faz? Eu não faço. Né? Ele ganha esse dinheiro, está certo que também às vezes se exagera nesse mercado de futebol, né? Mas ele traz muito retorno para aqueles clubes, e eles são remunerados.
Mas eles abrem mão, gente, de muita coisa que nós fazemos. Eu como macarrão 10 horas da noite, meia-noite. Às vezes eles não fazem isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu me dou o luxo, às vezes, de dormir um pouco mais tarde. Eles não podem fazer isso. Por quê? Porque eles têm que ter uma disciplina severa. Agora eu pergunto, e na vida espiritual, irmãos? Qual é a disciplina que a gente tem que ter? Estudo da palavra, oração, meditação, comunhão com os irmãos, adorar ao Senhor, passar tempo com Deus. São disciplinas, são exercícios que vão fortalecendo o meu espírito. Estão entendendo? Então, fala para a pessoa que está do seu lado. Para os esportes eu posso estar incapaz, mas para o reino de Deus eu estou habilitado. Tadinho do Raul, gente. Vocês sentiram falta do Raul? Não veio domingo, né? Passado, não veio na quarta, não veio domingo. Jogou aquele futebol, ficou a semana inteira com a coluna. Ficou mal, Tadinho, para se recuperar foi difícil, entendeu? Mas é atleta, não é nem de final de semana, é atleta de vez em quando. É verdade, aí o corpo não está habituado, né? Os vencedores serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo sobre as nações da terra. Apocalipse 5:10, leia. E para o nosso Deus, reis e sacerdotes e reinarão. Está vendo? Aqueles que vencerem serão o que no reino de Deus? Reis e sacerdotes. Vão governar, serão ministros de Deus. Vamos ver rapidamente no livro do Apocalipse a promessa aos vencedores. Quais são as promessas que estão no Apocalipse para aqueles que forem aprovados? Primeira, comerão da árvore da vida. Está lá escrito, ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, o que significa comer a árvore da vida? Evidentemente que isso aí é um símbolo de quê? De vida eterna. Você é aquilo que você come. Sabia disso? Que você é o que você come. E aquilo que você come passa a fazer parte de você por um processo chamado digestão. Aquilo que você come passa a fazer parte do seu organismo. A árvore da vida é a vida eterna. Quem come da árvore da vida, ele se alimenta de vida eterna e passa a viver pela vida eterna. É isso que quer dizer. Alimentar-se da árvore da vida. O texto diz, ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontre no paraíso de Deus. Segundo lugar, quem vencer, o galardão do vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Está escrito lá em Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte, amados? Lago de fogo e enxofre. Quantas mortes existem, pastor? A primeira morte é a morte que separa a alma do corpo. A pessoa pode estar separada do corpo, mas ela não está separada de Deus. Quantos podem dizer amém? Por que eu digo isso? Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nem a morte e nem a vida podem nos separar do amor de quem está em Cristo, mesmo que tenha morrido, ele foi selado pelo Espírito de Deus. Ele está no descanso, mas ele está na presença de Deus. Não está sofrendo, não está em tormento. Graças a Deus por isso. Entendeu? Agora, a segunda morte, essa sim, é o banimento da presença de Deus. Quando a pessoa é banida, quando ela é afastada. Porque se a primeira morte é a separação de alma e corpo, a segunda morte é a separação da pessoa e Deus. A primeira morte não nos separa de Deus, se estamos em Cristo. Mas se a pessoa sofreu o dano da segunda morte, ela não terá mais acesso a Deus. Vai perecer eternamente. Por isso, aquele que vencer, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte.
Terceiro, o vencedor vai comer do maná escondido, Apocalipse 2:17. A palavra de Deus diz assim, versículo 2, capítulo 2, versículo, deixa eu ver aqui, aqui eu me perdi na... eu estou lendo 3:17. 2:17. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o... O que é o maná? O maná era uma referência ao pão que caía do céu na época do êxodo no deserto. Esse maná é um alimento, compreendeu? Que Deus vai dar só para aquele que vencer. É algo que Deus tem reservado para nós, que eu não sei dizer o que é. Afinal de contas, o maná está o quê? Está escondido, né? Então eu não posso dizer para você o que é, nem que gosto tem, mas deve ser muito bom. Tá certo? Deve ser muito bom, porque o maná está escondido, ele vai dar para o vencedor. Ninguém experimentou dele ainda, a não ser o próprio Jesus. Eu digo que vai ser melhor, hein? Mais excelente, hein? Mal comparando, né? Mas digamos assim, eu preciso vencer para experimentar. E a Bíblia diz que ele vai dar o que ainda? Uma pedrinha. Uma pedrinha. Essa pedrinha é um galardão também especial. Compreendeu? Uma pedrinha para você colocar na sua coroa. Maravilha. Mas o que? Quem vencer receberá autoridade para governar as nações. Olha aí, Apocalipse 2:26. O vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Diga, autoridade sobre as nações. Está vendo, gente? Cristo vai governar e ele vai delegar autoridade para que os vencedores governem também. E com cetro de ferro as regerá, quer dizer, um governo forte. Né? Cetro de ferro é um governo de pulso firme. Vai governar as nações e as reduzirá a pedaços como se fosse um objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã. Olha que lindo isso. Além disso, ainda recebe a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? É um galardão também. A estrela da manhã é aquela estrela que brilha antes do sol. Sabe? A igreja do tempo do fim, ela vai passar pela alta madrugada. O que é a madrugada? Vai alta noite. As trevas falam do reino de Satanás, sob o anticristo. Vai alta noite, mas vem chegando o dia. Antes do dia vir, é vista a estrela da manhã. Só quem estiver vigilante, quem está acordado é que vê essa estrela. Não é verdade? Tem que estar acordado, porque se for virgem imprudente, noiva nécia, se não tiver azeite, sabe, vai dormir e não vai ter azeite, não vai vigiar. Aí o dia do Senhor vem como ladrão, porque não vê a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Cristo. Autoridade para governar sobre as nações. 5. Vestirá vestes brancas. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim, vestido de vestes brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pergunto, olha para mim agora, hein? De nenhum modo apagarei o nome do livro da vida. Quantos aqui estavam na aula que eu falei que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo? Estavam todos? Isso significa que se Deus te conheceu, se Deus te predestinou, se Deus te chamou, se Deus te justificou e se Deus te glorificou, o teu nome já estava escrito no livro. Antes de você nascer. Porque você foi destinado para a vida. O teu nome está no livro da vida. É ou não é? Então, quando um pregador pregando diz que aquele que recebeu Jesus, naquele momento, o nome da pessoa vai ser escrita no livro da vida. Isso não é verdade. Aquela pessoa só veio a Cristo porque o nome dela já estava no livro. O que eu quero te dizer é que se você recebeu o convite de Cristo no vinde a mim,
e você veio a Ele, é porque o seu nome já estava no livro da vida do Cordeiro, escrito desde a fundação do mundo. Sim, irmãos, o nosso nome já estava lá. Agora, evidentemente, que se a pessoa for relaxada, o nome pode ser riscado. Esse é que é o problema. O nosso nome não entra e sai do livro. Já pensou? Se cada pecado, se cada descuido que a pessoa comete, o nome é arriscado, daqui a pouco se arrepende, o nome é reescrito, e daqui a pouco haja borracha. Haja liquid paper, né? Para borrar o livro. Não existe isso, irmãos. O nome está escrito. Só que você precisa confirmar o teu nome no livro. Tá certo? O nome já está, mas você precisa viver uma vida de obediência, uma vida de temor, para que o seu nome continue. Por isso que ele disse, de nenhum modo riscarei. Está escrito aí. O teu nome já está lá, mas cuidado, ele pode ser tirado. Se você banalizar a graça, se você ultrajar o Espírito da graça, se você pisar no sangue da aliança, se você, havendo posto mão do arado, olhar para trás, querido e amado, o nome é arriscado sim. Tá bom? Por isso que a graça tem que ser valorizada. Fala, querida. Fique à vontade, pode perguntar. Que Deus já escreveu o nome da gente no livro da vida, né, na fundação do mundo. Aí as pessoas falam que isso aí é Deus, era para ele ter escrito de todos, porque senão aí ele estava fazendo acepção de pessoas, porque no caso todo mundo, nem todo mundo vai ser salvo, não é isso? Então por que alguns ele escreveu e outros não? Boa pergunta. Por que de alguns ele escreveu e de outros não? Eu vou perguntar isso para ele quando eu estiver face a face. Vou perguntar, Senhor, por quê? A Bíblia diz assim, por que Deus escolheu a Jacó e aborreceu Esaú? Antes de nascerem, antes de terem praticado bem ou mal, Deus escolheu um e disse, olha, eu me aborreci de você. E do outro disse, eu te escolhi. Jacó foi uma coisa muito boa? Não. Jacó tropeçou, Jacó pecou, Jacó fez um monte de coisa também. Mas Deus havia escolhido Jacó e já tinha aborrecido Esaú. Paulo diz assim, pode o vaso dizer para o oleiro, por que me fizeste assim? Será que o oleiro não tem poder para de um vaso fazer vaso para honra e para outro vaso de? O problema, irmãos, é que nós temos um cérebro e a gente usa esse cérebro. Só que o nosso cérebro não pode alcançar todas as variáveis, todas as dimensões do saber de Deus. A predestinação é um fato, mas é também um mistério. Nós não podemos escrutinar a predestinação. Que ela está na Bíblia, está. E está na Bíblia toda. Deus escolheu, por exemplo, Abraão. Por que Deus não escolheu Abraão e não, sei lá, Caim? Isso. Está escrito lá em Romanos 11. Eu quero usar de misericórdia com quem eu quero. Eu uso misericórdia com quem eu quero. Eu aborreço a quem eu quero. Endureço a quem eu quero. Levantei Faraó. Endureci, amoleci, para ter o meu nome glorificado em Faraó. Irmãos, a predestinação, ela é um fato bíblico, nós não podemos fugir dela, ela existe. Paulo foi o homem que descobriu isso. As epístolas paulinas estão impregnadas de predestinação. Efésios diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para a adoção de filhos e nos predestinou conforme o conselho da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça. É na predestinação que ele revela a graça. Por que eles escolheram uns e outros não? Eu não sei explicar. Só ele vai poder responder isso. Porque a eleição é divina, gente. É Deus quem escolhe. Entendeu? Agora, eu sei que ele escolheu para as pessoas para serem conformes à imagem de quem? A predestinação é para ter semelhança de Cristo. E aqueles que não forem predestinados para ser a imagem de Cristo vão para o inferno? Não. E os povos do reino? E o povo que vai andar na luz? E as nações que serão redimidas? Mas aqueles que não forem eleitos vão herdar a coroa da vida? Não. Mas Deus permitirá que vivam como povos. E outros vão herdar a vida eterna e vão reinar.
A predestinação é para ser conformes à imagem do Filho. A predestinação é para o reino, gente. É um chamado de Deus para o reino. Todos que foram predestinados vão alcançar? Não. Porque muitos são chamados e poucos o quê? Repara que ele não falou que todos são chamados, ele disse muitos. Então pega de um universo de todos, ele escolhe muitos. E dos muitos que ele escolhe, poucos chegam na reta final. Ou seja, serão aprovados. Então, esses que vão ser aprovados, vão receber a coroa, vão reinar. Vão governar. E aqueles que não foram eleitos, uns não vão servir mesmo para o reino, porque serão totalmente ímpios. E outros vão entrar no reino, porque apesar de serem pecadores, o Senhor também vai julgá-los segundo suas obras. A Bíblia diz, Jesus comparando Sodoma e Gomorra com Cafarnaum, ele disse para Cafarnaum o seguinte: Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra tivessem operado os sinais que foram operados em ti, há muito elas teriam se arrependido. Sodoma teria se arrependido se tivesse sinais e prodígios que foram feitos em Cafarnaum. Ele disse, no dia do juízo vai ter mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma. E olha que Sodoma é o protótipo de cidade pecaminosa. É o protótipo de tudo que é ruim, de sodomia. Até anjo eles queriam possuir. Os homens de Sodoma, quando viram aqueles homens entrar na casa de Ló, eles quiseram possuir aqueles homens. Ló chegou a oferecer a filha em troca dos homens. Coisa braba, gente. E Jesus disse que no juízo vai ter mais rigor para Cafarnaum. Por quê? Cafarnaum viu o Deus encarnado, viu o verbo em carne. Jesus ressuscitou mortos, levantou paralíticos, eles não se arrependeram. Prova de que milagre não converte o coração de ninguém. Milagre não converte, o Espírito Santo converte. Milagre não. Milagre testifica. E pode testificar para condenar. Mas só o Espírito Santo pode salvar. E quebrantar o coração. Portanto, Deus vai julgar com critério justo, de mais rigor ou menos rigor. Isso é bom, irmãos, porque tem muita gente na nossa família que a gente acha naquela teologia de que quem não vai para o céu vai para o inferno. Pessoas que não foram pessoas blasfemas e ímpias, apesar de pecadoras, não eram blasfêmias, mas também não tinham a dedicação a Cristo que nós estamos procurando ter. Será que Deus vai lançá-las sumariamente na perdição eterna? Deus vai ter o critério dele para julgar. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus vai julgar com critério justo. Vai retribuir a cada um segundo as suas obras, de acordo com o tempo em que viveu. Não vai lançar sumariamente. O lago de fogo não foi feito por ser humano. Entendeu? Não foi feito por ser humano. Deus quer restaurar tudo aquilo que pode ser restaurado. O que não der, meu irmão, aí vai para o lago de fogo mesmo, porque é impiedade em pessoa. Anticristo, dragão, besta, principados caídos que não se arrependeram, não tem como. Agora, aqueles que puderem ser restaurados, o ser humano redimido, toda a criação vai ser redimida. Como é que ele não vai redimir aqueles, não é verdade? Então, irmão, isso é justiça do reino. Agora, não vão reinar, evidentemente. Se tem, a maioria dos crentes não vão reinar, escute o que eu estou dizendo, a maioria dos que estão dentro das igrejas, inclusive da nossa, não vai reinar, a menos que a nossa dedicação mude. Não é verdade, pastor Márcio? É isso mesmo. E eu digo isso com temor e tremor, sabe por causa de quê? Se eu não me dedicar, ficarei de fora. E Deus me livre disso. Mas eu preciso me dedicar. O apóstolo Paulo disse que ele se esforça para alcançar a ressurreição. Eu digo, meu Deus, Paulo, está lá em Filipenses, ele se esforça para ver se de alguma forma alcance. Já leu isso? Esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para ver se de algum modo eu posso alcançar a ressurreição. Aí igual de Paulo, eu vejo esse gigante na fé, eu fico, meu Deus, eu me sinto assim, ó, minúsculo, perto de Paulo. Ou seja, o reino, gente, é muito lindo, mas é para quem está destinado. Você tem que batalhar por ele. Todo atleta em tudo se domina. Amém, irmãos? Não é vivendo uma vida cristã relaxada, frouxa, michuruca, que a gente vai reinar, não. Não é o fato de eu conhecer tudo isso que vai me colocar direto no reino, não, gente. Nós precisamos entender isso. Tá certo? Próxima recompensa. Será a coluna do santuário de Deus. Apocalipse 3:12.
Está escrito lá, o vencedor falou, e coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Está vendo? O Senhor vai gravar na fronte do vencedor o nome dele e o nome da Nova Jerusalém. Ou seja, você vai ser possuído pela plenitude de Deus. Vai sentar-se no trono com Cristo. Olha que promessa de Jair. Olha que promessa, Sérgio, essa promessa aqui, ó, Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Puxa, gente, acho que só essa promessa aqui já valia a pena. Presta atenção nisso. Jesus venceu, está à direita de Deus. Quando ele voltar, vai reinar em Jerusalém. Ele vai chamar os que são dele para sentar com ele no trono. Olha só, se alguém é amigo do presidente da República, se sente honrado de entrar no gabinete, sinceramente, eu me sentiria honrado se o presidente me convidasse para passar uma tarde com ele. Não importa quem é o presidente da República, gente. A gente banaliza demais as autoridades, sabia? É uma autoridade. E seja ele quem for, entendeu? É uma autoridade. Então, se ele te convida, você não se sentir honrado a tomar uma xícara de café com ele? E o Senhor da glória, e o Rei dos reis, sentar com ele no trono significa você poder sentar à destra. O que é estar à direita? É receber autoridade, delegação de poder. É você compartilhar do trono, compartilhar do reino, compartilhar da autoridade, que vai ser exercida em justiça, que vai ser exercida com perfeição. Eu fico maravilhado com isso. Já valeria a pena, irmão, essa promessa. Sentar com ele no trono. Você vai participar da glória de Cristo no reino. Agora eu pergunto, sinceramente, você pode dimensionar a grandeza disso? Pode dimensionar a grandeza, a altura, comprimento, profundidade? Não dá, né, irmão? É grande demais para a nossa cabeça, né? Evidentemente, tamanho prêmio exigirá muita dedicação. Claro. Quem aqui gostaria? Concurso público, auditor fiscal da Receita Federal, salário de R$18 mil. Quem quer? Todo mundo quer, né? Auditor fiscal da Receita. Maravilha. Quantos aqui têm a disposição de estudar o suficiente para passar nesse concurso? Muitos são chamados, amigo. O edital sai, um monte de gente se inscreve. Mas quantos vão ser aprovados? Essa é a relação com a vida cristã. Entendeu? Em 92 eu fiz um para técnico do Tesouro Nacional. Irmãos, eu gabaritei todas as provas de direito. Constitucional, gabaritei. Civil, gabaritei. Contabilidade, fiz 80% da prova. Matemática, fiz 75%. Caí em português. E na média, fiquei com 70%. Não passei. Você sabe qual foi o último colocado? Ele fez 98 pontos. Eu fiz 84. A maioria dos que passaram pagaram 50 mil. Que vergonha, né? Num reino de corrupção. Né? Viu? Agora fala para o irmão que está do seu lado assim. Fala assim, no reino dos homens se passa dando propina. Fala para os seus irmãos, no reino dos homens se passa dando propina. Mas no reino de Deus não tem propina. Vai ser segundo as nossas obras, vai ter que ter dedicação para isso. Não adianta. Tá? E Apocalipse 21:7 diz lá, o vencedor herdará todas essas coisas, um novo céu e uma nova terra. Irmãos, é muito linda a promessa de Deus. Entendeu? O que Deus tem preparado para nós são coisas muito grandes. Agora, vamos dar uma olhada, tá? Para a gente concluir, as 9 características do milênio. Vamos lá? Vamos dar uma acelerada? Vamos lá? Então vamos lá. Características do reino milenar. Primeiro, será um reino mundial. Não vai ser um reino nacional. Vai ser um reino mundial. O reino de Jesus Cristo vai ser em toda a terra, em todas as nações. Toda a terra se sujeitará ao reino de Cristo.
Como é que eu sei disso? Zacarias 14:9 diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor nesse dia, e um só será o seu nome. Se alegra com isso, meu amigo? Saber? Se alegra com isso, que Jesus vai governar sobre todas as nações da terra? Verdade de Deus na Bíblia, está na Bíblia. Né? Segundo lugar, as nações aprenderão a palavra de Deus. Todas as nações aprenderão a lei, a palavra, que será ensinada desde Sião. A palavra de Deus diz, vamos ler Isaías 2:2, está na apostila aí. Nos últimos dias acontecerá que o monte... Peraí, poucos encontraram. Quem encontrou aí na apostila, na última página, aí tem 5 características do reino milenar. Amém, irmãos? Vamos ler juntos? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os... Olha para mim, todas as nações irão a Jerusalém. A rainha de Sabá, quando vamos falar na rainha de Sabá? Ela veio a Jerusalém para conhecer o quê? O reino de Israel, a sabedoria de Salomão, as riquezas do reino. E ela ficou impressionada ou não ficou? E ela voltou dizendo, olha, a tua sabedoria é muito maior do que ouvi falar. Você sobrepuja em sabedoria o que estão falando. Agora você imagina que Sabá é a Etiópia, né? A rainha da Etiópia veio. Você imagina nos dias em que Cristo, a sabedoria personificada, Cristo é a sabedoria de Deus em pessoa. Imagina Cristo em Jerusalém, as nações vindo, os reis da terra, os reis, os governantes, que as nações terão governantes. Nós estaremos sobre os reis da terra. Imagina os governantes vindo, maravilhados com a sabedoria do Senhor, maravilhados com os resultados do governo de justiça que Deus trouxe, maravilhados em saber que a paz está reinando na terra, maravilhados em ver a justiça e a paz promovidas pelo reino. Puxa, gente, os povos virão. E o monte da casa do Senhor estará sobre todos os montes, ou seja, o reino de Deus sobre todos os outros reinos das nações. Monte é figura de reino. Olha o versículo 3. Leia comigo. Irão muitas nações e dirão o quê? Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de... Já viu a gente cantando? De Sião sairá a lei, de Sião sairá a lei. É essa a profecia que estamos cantando. As nações vão a Jerusalém para aprender o que? A palavra. E quem que ensinava a palavra no Israel antigo? Os sacerdotes. E quem é que vai ensinar a palavra no Israel restaurado? Os sacerdotes que somos, se vencermos. Não é? Nós vamos ensinar a palavra. Agora eu te pergunto, você acha que vai ensinar no reino, a palavra no reino? Quem não gosta hoje de aprender a palavra? Hã? Não, eles vão aprender a obedecer ao Senhor. Isso, exatamente. Porque a promessa já está cumprida. A promessa já está cumprida, é verdade. É claro, porque, por exemplo, o sacerdote não vai ensinar, olha, um dia de Sião sairá a lei. Porque já está saindo. Fala, Marildo. Seus súditos, né? E ela ficou maravilhada também de ver a postura deles, né? Diante do rei. E eu creio que as nações naquele dia, para quem vencer, como o senhor falou, e se eu sou um vencedor, o senhor também, esperamos que sim, elas vão nos ver diante de Jesus, né? E ficarão maravilhadas, né? E ficarão assim, e os sacerdotes ensinando a lei. Então você imagina, nações que adoravam a vários deuses, aprendendo que há um só Deus, aprendendo sobre o Filho de Deus, aprendendo sobre os filhos de Deus glorificados. Imagina que coisa linda. Gente, o reino de Deus ele é muito mais dinâmico do que você possa imaginar. Eu ficar pensando que o reino de Deus na eternidade é ficar o tempo todo num coral cantando. Pelo amor de Deus, gente.
Não pode. Não pode. Você vê ali, a Bíblia é um livro inteligente, sabe? A sabedoria de Deus mostrando um reino dinâmico, com atividades. Vai ter agricultura, vai ter transporte na terra, gente. Se hoje a tecnologia está avançada, você imagina com toda a ciência. Está entendendo? Não pensa no reino de uma maneira reduzida, não. O reino vai ser muito dinâmico. Então, vamos aprender a palavra. Fala, minha irmã. Uma pergunta engraçada. Prepara para rir, hein? O senhor falou que nós vamos ensinar a palavra, né? Então, e os pregadores que só ensinam a prosperidade, eles vão ficar de fora, porque o reino já vai ser próspero, né? Então, ele não vai... Nós vamos pregar a palavra no reino, não é isso? Para aquelas pessoas que não entendem. Então, os pregadores que hoje só ensinam a prosperidade, então eles vão ficar de fora, não vão ensinar, porque eles só ensinam prosperidade e o reino já é próspero, né? Entendi. Mas a prosperidade que eles ensinam não é a prosperidade do reino. É um outro tipo de prosperidade que tem a ver com acúmulo, assim, tem mais a ver com a cobiça. Prosperidade é não ter mais nenhum órfão, nenhuma criança passando fome. É você não ter mais nenhum aborto na terra. É você não ter mais nenhum homicídio. Isso é prosperidade. É ninguém passar fome. É a terra, a esterilidade da terra acaba e a terra se torna fértil em cada lugar que você possa imaginar. Não tem mais espinho, a maldição é removida, gente. A bênção está onde você olhar, tu vai ver bênção. Sobre cada vida você vai ver bênção. A glória de Deus vai estar em cada parte, vai encher a terra. Fala. Com certeza, restaurar. A palavra restauração diz isso. Eu te digo mais, vai ser muito mais do que aquilo que Adão conheceu. O milênio começa a restaurar, tá? E quando a gente chegar em novo céu e nova terra, vai ser muito mais do que Adão viu, porque Adão não tinha um corpo glorificado, gente. E veja isso. Nós vamos estar muito além do que Adão viu. E olha que o que Adão viu era puro e perfeito, mas a gente vai estar além disso, né? E aí, você perceba que as nações aprenderão a palavra, os sacerdotes ensinarão, e as nações vão celebrar a festa dos tabernáculos em Israel. Zacarias 14:16. Todas as nações subirão e celebrarão a festa dos tabernáculos. Está lá em Zacarias 14, versículo 16. O que mais? Olha que lindo, gente, vale a pena a gente ouvir. As nações viverão em paz. Diga amém, Jesus. Queridos, nunca teve essa era na terra depois do pecado. O pecado entrou, já tem um irmão matando o outro. Não é verdade? Homicídio. Nos dias do reino haverá paz. Instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos para arar a terra, gente. Instrumentos agrícolas. Olha o que está lá na página anterior. Cadê? Na página anterior. Está lá, Isaías 2. No versículo 4 diz assim. Encontraram? Isaías 2, 2-4, características do reino milenar. Versículo 4. Ele julgará os povos e corrigirá muitas nações. Estas transformarão as suas espadas, instrumentos de guerra, em relhas de arado. As suas lanças em podadeira. Ninguém encontrou, não? Sou eu que estou lendo. Encontraram aí? Características do reino milenar, item 5. A página anterior. Item 5. Versículo 4. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações. Leia comigo, bem forte. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a... Não é lindo isso? Queridos, imagina você, cada pistola que tem hoje na mão de um traficante, ou na mão de quem quer que seja, mesmo nas autoridades de segurança pública, os fuzis, que são as espadas de antigamente, cada míssil, cada porta-aviões, cada avião de guerra, cada navio de guerra, transformados em quê? Em enxada, transformados em relha de arado. Hein? Que lindo isso, para podar as árvores, para podar
Imagina, transformados em instrumentos para arar, para trabalhar a terra, gente. Aquilo que se tem de violência hoje vai se transformar, sabe o quê? Em produção agrícola. Eu estou anelando por esse dia. Nenhum governo humano pode fazer isso. Só Deus pode. E esse reino vai vir, porque está escrito, e essa deve ser a nossa maior esperança. O reino de Deus. Né? Então, as nações terão paz. Agora vá para outra folha. Isaías 11, versículo 6, a última página. Vamos ler comigo? Essa paz, ela vai encher o universo. Como é que é o seu nome, meu irmão? Sérgio. Você sabe que hoje, Sérgio, e desde o pecado até hoje, os animais, tidos como selvagens, eles são predadores de outros animais, também selvagens, são predadores de outros, né? Os animais se matam, porque a cadeia alimentar, depois do pecado, a cadeia alimentar mudou. Antes eles só comiam o quê? Erva, relva, mato, capim. Antes, mas depois do pecado, eles se tornaram um instinto de sangue, carnívoros, querem sangue. Leão, ele come lebre. Leão come vários animais, não é isso? No reino vai mudar. Olha o que está escrito aí em Isaías 11, verso 6. Leia rápido. O lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará na toca da áspide. Já pensou? Alguém vai dizer assim, ué, cadê meu filho de 2 anos? Ah, se preocupa não, está brincando na cova do escorpião, da cobra. Ah, tá, que bênção, pensei que ele tivesse em perigo. Nos dias do reino, a vaca vai dar a mão à ursa, não é? E eu brinquei no outro dia, nem vão cantar, como é precioso, irmão. Né? O leão vai comer palha igual um boi, gente, isso só no reino de Deus. Isso significa que a paz vai encher a terra. Não se fará mal, olha o verso 9, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque o quê? A terra, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o, então é na terra e é no reino. Isso ainda vai acontecer e vai acontecer. Item 5, essa paz será o efeito da justiça. A paz é resultado da justiça. Se não tem justiça, irmão, não pode ter paz. E a injustiça é o pecado, é os homens quebrando a lei, matando, roubando, adorando os deuses, adulterando, quebrando alianças. Mas quando a justiça é estabelecida, a paz se estabelece. Tem um texto que está lá em Isaías 32, olha aí, você tem vários textos na apostila aí. Vamos ver Isaías 3, versículo 5. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. De quem está falando esse texto? Do Messias. É o governo do justo. Esse é o justo que vai governar, irmãos. Vai se deleitar no temor do Senhor, não julgará segundo os seus olhos, e nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. Julgará com justiça quem? Os pobres, e decidirá com equidade a favor de quem? Dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade. Esse é o governo de Cristo. Profundo, né? Esse é o governo que a gente tem que desejar. Olha o versículo, capítulo 32, verso 17. O efeito da justiça será o quê? A paz. E o fruto da justiça? Repouso e... Olha, amados, olha aí o que os governos precisam aprender. Quando a justiça impera, a paz prevalece. Está vendo? É só a justiça reinar. Mas como que vai reinar a justiça se quem governa é injusto? É corrupto. Entendeu?
repouso. Não vai ter mais conflitos, né? Descanso permanente, deleite permanente. Ah, não, é o repouso de tudo aquilo que hoje nos desgasta, nos preocupa, né? Nos assola, nos abate. A gente vai ter descanso dessas coisas. A justiça vai governar. O que mais? Próximo item. A terra será restaurada. Desertos desaparecerão, gente. Olha, criação vai ser livre do cativeiro. Olha o reino de Deus aí. Isaías 35, verso 1. O deserto e a terra se... Vamos lá, gente, para terminar. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente. Jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo florescerá como o narciso. O ermo é o deserto. Vai florescer como o narciso, que é uma árvore maravilhosa, linda, que floresce. Está entendendo? E, se não me engano, exala um perfume muito gostoso. Se não me engano, não tenho certeza, não sei se é o narciso ou se é o cipreste. Mas Isaías cita tanto um como o outro em alguns textos. Olha o versículo 5, Isaías 35. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Leia comigo. Os coxos saltarão como os servos, a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em quê? Você sabe onde que tem areia esbraseada? No deserto. E no deserto vai ter lago. Entendeu? Continua lendo. A terra sedenta e mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, a erva. Você sabe que chacal, lobo, eles vivem aonde? Em lugares solitários, desertos, né? Não vai ter. Irmãos, olha só. Eu estava aqui filosofando outro dia. Vocês acham que vai ter mosca no reino de Deus? O que você acha? Vai ter mosca? No reino vai ter mosca? Você quer saber? Não vai ter. Aí você me pergunta, como é que você sabe? Eu vou te dizer, o reino de Deus não é o fim do cativeiro da corrupção. As coisas não apodrecem porque se corrompem. Mosca se alimenta de quê? De coisas que se apodrecem. Não é isso? Então, se o cativeiro da corrupção acaba, as moscas vão diminuir cada vez mais até o ponto de desaparecer. Quantos podem dar um glória a Deus? Mosca não tem razão de ser no reino. Barata. Eu acho que esses bichos imundos, irmã, todos eles vão desaparecer. Entendeu? Barata, coisas nojentas vão desaparecer. Só... É verdade. Por quê? Porque se alimenta de coisas que apodrecem. Vamos para Isaías 55, versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em quê? Olha aí, gente, quando a gente fala assim, aclame ao Senhor, montanhas se prostrem e rujam os mares, é uma linguagem metafórica, mas tem a ver com o que a Bíblia diz, viu? O texto está dizendo que quando nós, os filhos de Deus, passarmos, os montes cantarão para Deus. Olha o que está escrito na tua Bíblia. As árvores vão aplaudir o Criador. Criador, como teus filhos são maravilhosos. Como tua glória é manifestada na vida dos seus filhos. Porque nós seremos a imagem do Deus invisível. Os montes cantarão, as árvores baterão palmas. O que é isso? A criação liberta. Porque os filhos de Deus se manifestaram, a criação está livre do cativeiro da corrupção. Bonito isso, não é? É ou não é? É muito mais do que ficar cantando no coral, é ou não é? É. O que mais? Rapaz, eu quero saber onde está escrito que Miguel é regente de coral. E Miguel regendo o coral. Isso aí, segundo o teólogo Amarildo?
Tá repreendido, né, irmão? Já jogou fora, né, Marilda? Vamos lá. Isaías 55, versículo 13, amados. Em lugar do espinheiro crescerá o quê? Isso aí, cipreste. Em lugar da sarça crescerá o quê? A murta. Isso será glória para o Senhor e memorial eterno. Sarça, espinheiro, são plantas, né, árvores da maldição. Cacto. Cacto vive onde? No deserto, não é isso? Irmão, são coisas que têm espinho. Toda árvore que você vê espinho nos lembra da maldição que Deus deu por causa do pecado de Adão. Nenhuma planta com espinho vai ter no reino. Nenhuma. Porque a maldição será removida. Para concluir, irmãos, tem 3 pontos aí. A expectativa de vida em muito aumentará. Olha aí, irmãos. A expectativa vai aumentar. Isaías 65, 20. Leia. Para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 é morrer ainda jovem. E quem pecar, só os 100 será. Olha só as conversas que os sacerdotes vão ouvir nas ruas. Menina, você soube do seu Astrogildo? O que houve? Morreu. Tão novo, tadinho. Foi. Novo, com quantos anos? 450. Novo. Quem morreu assim vai morrer muito novo. Imagina isso. Para nós hoje, né? Passados 80, gente, já é o quê? Uma bênção, né? Por chegar aos 80 é uma bênção. No reino, quem morreu aos 100 vai morrer novo. A igreja fiel estará o quê? Glorificada, não morre mais. Mas as nações da terra vão ter a qualidade de vida o quê? Aumentada. A expectativa de vida vai aumentar. Graças a Deus que a previdência social do reino de Deus não vai quebrar nunca. E vai ter recurso para dar para os aposentados. Porque eu vou te falar, esse pessoal não vai... Não, a idade vai passar, não é? Quer dizer... Dentro do milênio. Nós estamos falando do milênio. Isso. Nós estamos falando de quê? Do milênio, não é? Não é nosso tema? Dentro do milênio. Os textos, irmãos, que eu estou trazendo aqui, todos eles dizem respeito ao milênio. Porque o reino de Deus, efetivamente na terra, começa com o milênio. E por que quem pecar somente ao 100 será amaldiçoado? O pecado será raro. Satanás estará preso. É o ponto 8. Lê aí na apostila. Satanás estará preso e por isso não poderá enganar as nações. Satanás estará preso. Não poderá enganar as nações. Apocalipse 20. Esse já é o milênio, hein? Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Está vendo aí, ó? Milênio. Satanás é preso no início do milênio, lançado no abismo. Ele é o tentador. Se ele está preso, não vai ter tentação na terra. Entende? E aí o que vai acontecer? Verso 2. No abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Ou seja, durante todos os 1000 anos, todo o reino milenar, Satanás estará preso. A obra que ele faz hoje não poderá fazer mais. Que é o quê? Enganar, trazer idolatria, matar, roubar, destruir. Não vai ter nada disso. Jesus está na terra, Satanás está preso no abismo. Durante quanto tempo? 1000 anos. E aí a terra vai ser restaurada, justiça e paz governando na terra, expectativa de vida aumentando, nenhum homicídio, nenhuma pessoa passando fome, nenhuma idolatria mais, justiça, paz e alegria. Mas no final, irmão, para a gente fechar o estudo, é o ponto 9, o texto não está na apostila, você tem que abrir a Bíblia. Abre a Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 20. O que vai acontecer no final? Olha, quem perdeu essas 2 últimas aulas, perdeu muito conteúdo.
Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Quem encontrou? Quando, olha só, irmãos, isso aqui é para quando terminar o milênio, hein? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o que vai acontecer? Para quê? Verso 8, para quê? Que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como areia. Olha para mim, por favor. Você deve estar se perguntando, como é que pode, depois de Cristo estar na terra reinando, Satanás ser solto no final e conseguir ainda enganar tanta gente, que a Bíblia chega a dizer que é como a areia do mar. Incontável. Incrível, né? Isso só mostra uma coisa, o quanto a natureza humana é pervertida. Por que Deus permite Satanás ser solto? É para mostrar o quanto a natureza humana é pervertida. Apesar de Cristo estar na terra pessoalmente, não é o Espírito de Cristo, como está hoje em nós, é Cristo em corpo glorificado, no trono. A igreja glorificada, reinando, paz e justiça e alegria. Mesmo assim, no final bastou o bicho ser solto para seduzir rebeldes, porque encontrou na carne do homem aquilo que ele precisa. Entendeu? O ego, a carne. Isso. É verdade. O objetivo de Satanás ser solto é uma peneirada final que Deus vai dar. É uma peneirada que Deus vai dar, gente. Porque senão, preste atenção comigo, seria fácil. Quem nasce no milênio herda novos céus e nova terra. É ou não é? Cristo está na terra, não tem tentação. Opa, o rei está aí. Sua majestade, Senhor Jesus Cristo. Não é? Jesus é o Senhor. Mas peraí, irmão. Aí é fácil. Eles tinham que ser submetidos a um teste final. E esse teste é no final do milênio. Repara, versículo 9. Essa multidão, liderados por Satanás, marcharam então pela superfície da... Isso está provado que o reino é onde? Na terra. Marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Como é que é o nome da cidade querida? Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que vai acontecer? Nessa peneirada final, tá? O Senhor vai permitir que muitos sejam seduzidos, porque se só foram enganados porque se permitiram ser enganados, porque com Cristo na terra, gente, com tanta glória na terra, aí você fica muito chateado com aquela pessoa da sua família que ainda não crê, mas ele ainda não está vendo nada, né? Não fique chateado, não, continue orando, porque muita gente, mesmo vendo Cristo, será seduzida. Então tem que interceder, entendeu? Tem que orar, porque só Deus pode converter coração, entendeu? Só Deus, porque mesmo vendo Cristo, as multidões vão ser enganadas. Deus vai permitir isso acontecer, vai dar aquela peneirada. Os que não prestarem para o reino eterno vão ser exterminados. Satanás vai para o lago de fogo, aonde já está a besta e o falso profeta. E o versículo 11 diz, esse aqui é o juízo final. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Por que a terra e o céu fugiram? Isso é uma figura de linguagem. Evidentemente, fugiram da presença porque diante do trono tudo se torna muito pequeno. Não é verdade? Tudo se esvai. Isso aqui é uma figura de linguagem. E aí o quê? Começa o juízo. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Se abriram. Por que grandes e pequenos? Importantes, ilustres e anônimos, ricos e pobres, grandes e pequenos. Postos em pé diante do trono. Se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Isso aqui é no final do milênio, tá, gente?
1000 anos depois. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que está nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí então já o capítulo 21, vi novo céu e nova terra, que já é o estado eterno. Bem, amados, nós já temos aí um quadro geral do reino milenar. Os irmãos têm assunto suficiente para estudar. Não dá para absorver tudo de uma vez só. Recomendo fazer esse curso mais vezes. Na aula que vem, nós vamos fechar falando do estado eterno, da eternidade. Os irmãos que querem, deixem um nome para eu poder já encomendar. E vou trazer na próxima quarta o teu CD. Se você não tiver o dinheiro aqui, não tem problema, mas deixe encomendado, que eu vou anotar o seu nome e vou trazer na próxima quarta o CD para você. Como os irmãos viram, é muito assunto. É profundo, é extenso, mas ouvindo uma vez após outra vez, você vai... Talvez nem tudo esteja claro, não é? Mas eu acho que dá para você ter, em linhas gerais, né, o propósito de Deus pela palavra na Bíblia. Alguma pergunta? Esses mortos? Morreram durante o milênio? Todos morreram? Todos.